deixar um grande beijo a todas e já quero começar colocando esse tempo agora nas mãos do Senhor. Tudo é para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Nada é nosso, nada do que fazemos é nosso, tudo é para Ele, tudo é para engrandecer o nome dEle através das nossas vidas. E eu fico muito feliz porque o Senhor me deu essa oportunidade, me deu essa abertura, que todo lugar que a gente pisa a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará aquele lugar como herança. E um dia o Senhor me chamou para viver o princípio da honra. Eu era uma mulher que eu não sabia o que era honrar. Então, quando o Senhor me chamou e disse, filha, eu preciso que você viva esse princípio, eu preciso que você compreenda como ele é estabelecido a partir da minha visão, não da visão do mundo. E o Senhor tem feito grandes coisas depois que ele me convidou para entrar nesse lugar diferente, porque foi um convite. A honra é um convite que a gente aceita ou a gente repudia. E a gente vai ver muito sobre isso aqui. Né? E eu quero trazer agora a memória, eu quero trazer a existência, as coisas que ainda não existem, aquilo que o Senhor já preparou para nós lá no espiritual e que a gente precisa entender no natural como as coisas funcionam esse processo. Então, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê direção, pedindo ao Senhor que nos dê a sua mais forte mão de força, de ânimo, para a gente estar aqui esse horário, né, ainda servindo ao Senhor, vendo tudo que Ele tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo aqui com essas mulheres. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós te pedimos, Senhor, que a Tua mão esteja conosco nesse momento. Nos dá palavras novas do Teu trono de graça. Que tudo que seja falado aqui, tudo que seja colocado, tudo que tenha surgido em nossas mentes, seja para a honra e glória do Teu nome. Que todas as palavras que muitas vezes nós proferimos, contrárias a qualquer tipo de relacionamento que temos tido, Senhor, sejam canceladas por Ti nesse momento. Nós te pedimos um lugar diferenciado de adoração. E para isso nós não queremos entrar na Tua presença de qualquer maneira. Nós queremos Te adorar em primeiro lugar. Nós queremos entrar, Senhor, sendo adornadas pelo Senhor. Portanto, Pai, nossos pecados, nos salva tremendamente do juízo. Nos salva, Senhor, porque só Tu tem palavra de vida eterna. Para onde iremos se só Tu tem essas palavras, Pai? Obrigada pelo Teu santo nome em nossas vidas. Nós queremos aqui buscar isso, Senhor, a Tua santificação. E o princípio da honra é um princípio de caminho para isso. Nós precisamos adotar vários princípios na nossa vida. E o primeiro deles vem a ser a honra. Então, Senhor, fala tremendamente aos nossos corações. Nos dá a oportunidade, Senhor, dessa hora, do Teu Espírito Santo passear em nosso meio. Não de uma maneira comum, mas de uma maneira sobrenatural. Que os nossos olhos saltem, que o nosso coração sinta vigor, que muitas vezes nossas bocas já não conseguem mais proferir o Teu nome, que o Teu nome seja exaltado esta noite, Pai, que nós possamos falar, e assim o nosso falar ecoe em muitos lugares sobre Ti, Pai. Não sobre nós, não é sobre nós, nenhuma de nós. É sobre o Senhor e como o Senhor tem feito em nossas vidas. É o Teu testemunho, Senhor, que queremos levar. É o Teu nome que queremos levar. E nessa hora, te entregamos tudo que aqui fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridas? Quero também saudar a Marise, que está ali, né, com a Alessandra. Fico muito feliz por estarem juntas conosco aqui. É um prazer, minha querida, estar aqui conosco, né, nessa noite de honra. Então, é uma honra ter você aqui, Alessandra. Se sinta bem em nosso meio, né? Quero aqui desejar, assim, o meu mais profunda admiração por você, pela mentora que você é da Experiência do Lar, e por você estar, assim, na sua essência, multiplicando mentoras, e a Marisa é uma delas, né? Então, que aquilo que o Senhor te deu, aquilo que Ele oportunizou na tua vida, seja transbordar tão grande que esse azeite derrame em muitas casas aí nos Estados Unidos. E que a bênção que você carrega, você leve para muitos lugares, porque eu sei que você carrega uma bênção especial, que o Senhor te chama para isso. E quando você pisar a planta dos seus pés,
o Senhor tudo oportunizará, te dará todas as terras por herança. Amém? Seja Amém. levantada nesse tempo. Seja essa mulher valorosa, é da parte do Senhor. Eu sinto isso muito forte agora. O Espírito Santo ministrando ao coração. Você não saiu da sua casa à toa. Você saiu com um propósito. E esse propósito está sendo efetivado na vida dessas mulheres, que a Dev tanto sonhou. E essa nação será alcançada pela experiência do lar. E hoje isso é real. E eu fico muito feliz em participar disso e ter você aqui comigo hoje nessa noite, tá? A Alessandra, a Priscila também chegou agora, um beijo, a Cris também, a Graziele. Então, vamos lá, meninas, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da honra, né? Não quero me ater agora ao livro Experiência do Lar um pouco, eu quero deixar a Experiência do Lar lá na Experiência do Lar, quando eu for ministrar aula sobre o princípio da honra, já que lá nessa aula eu trago um testemunho muito forte do meu relacionamento com meu pai, como também o Senhor mudou a minha perspectiva de casamento com relação a esse princípio. Então, tem que assistir a aula lá para entender um pouco do testemunho. Hoje eu quero trazer a honra aplicada aos relacionamentos, e principalmente aos relacionamentos de amizade. Dani, a gente vai ver a honra de uma perspectiva diferente, sim. Nós vamos ver honra agora como se todas nós chegássemos aqui realmente sem nada e vamos sair daqui cheios. Então, que a gente possa, assim, oportunizar essa honra nos nossos relacionamentos de amizade. Nos nossos relacionamentos, por exemplo, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos também ali, né, com nossos familiares, parentes próximos, e muitas vezes os parentes do nosso marido, né, que a gente muitas vezes não consegue, né, ter um bom relacionamento. E por que não um relacionamento com a sogra, né? Eu quero trazer também para as mulheres essa perspectiva, já que eu tenho vivido esse tempo de honra à minha sogra, e é uma honra que o Senhor me pediu de uma maneira tão diferente, né? Ele me convidou para passar nesse processo. No início eu não entendi, ali em março de 2022, e hoje eu estava no hospital com minha sogra, ela teve um sangramento muito forte, eu tive que socorrê-la. Voltei para casa às pressas para estar aqui com vocês, e meu esposo trocou de lugar comigo. Então, eu vivo esse princípio de uma maneira muito forte. Passei no processo com meu pai, passei no processo com meu marido depois, e agora tenho passado por processo com a minha sogra. O Senhor me chama para um tempo de Ruth. Eu não sabia como Ruth se processava, só li as palavras da Bíblia sobre ela, mas eu tenho vivido hoje dias de Ruth, dias em que eu tenho a responsabilidade de cuidar e zelar pela minha sogra. Louvado seja Deus por isso, eu estou aprendendo muito nesse processo. E o que foi que eu mais cheguei à conclusão, de todo esse tempo, vivendo o princípio da honra já há quase 5 anos, caminhando sobre isso e lançando palavras sobre isso para ensinar outras mulheres. Como ter essa virada de chave no nosso relacionamento? Eu sempre digo que a honra é uma pitada de sal. Aquela comida fica saborosa quando a gente coloca um sal adequado. A comida vai ganhar um sabor. Os seus relacionamentos podem ser relacionamentos triviais, um relacionamento simples. Mas quando você coloca o ingrediente da honra, você está lançando um sabor sobre eles. Você está lançando aquele sal apurado que vai deixar os seus relacionamentos muito mais profundos. Não vão ser relacionamentos superficiais, de leva cá e dá lá. E hoje o mundo vive sobre isso. O mundo vive sobre relacionamentos em que você tem que me dar algo em troca para ter um relacionamento com você. Isso é muito triste. O Senhor quer muito mais. Ele quer lançar o nosso coração a tornar as pessoas superiores a nós. E quando a gente fala sobre isso na palavra de Deus, lá em Filipenses 2:3, a gente se assusta, porque nós não vivemos por esse mundo, nós vivemos o contrário dele. As coisas loucas, né, que o Senhor faz conosco, a gente desafia no mundo, e a gente lança isso. Então, eu quero hoje trazer para você, Dani, como eu vou me tornar pessoas superiores a mim? Como eu vou tornar pessoas superiores a mim? E o meu lugar? E sobre mim? E como fica a minha honra? Como fica a questão do que eu carrego? Eu vejo muitas mulheres falarem sobre isso. E eu quero te convidar para ver a honra de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva vista por Deus, e não pelo mundo. A perspectiva do mundo é a honra como uma obrigação. E o Senhor está nos chamando a fazer um caminho inverso, que é a honra pelo prazer. Então, a primeira forma de você construir essa honra nos relacionamentos,
eu trago um primeiro pilar, que é o pilar da sabedoria. A gente precisa pedir ao Senhor que nos forneça essa sabedoria. Dani, a sabedoria é dada a quem pede. Sim. E a gente muitas vezes acha que nós não somos dignas dessa sabedoria. Quantas mulheres dizem assim, eu vejo aquele provérbio que diz que a mulher sábia constrói o lar, mas eu não consigo ver em mim essa mulher. E verdade, nós precisamos construí-la. É um projeto muito robusto que o Senhor tem com mulheres. Quando você pede sabedoria ao Senhor, Ele vai derramar sobre você. Você tem que ter a atitude em pedir. Então, não é simplesmente chegar e dizer, Deus dá sabedoria para fulana, ela sabe aplicar, Deus dá sabedoria para outra, ela sabe aplicar, mas para mim, toda vez que Ele me dá, eu pego tudo e estrago com as minhas próprias mãos. E essa é a mulher tola que a palavra nos fala. A mulher tola, ela destrói o seu lar com as próprias mãos. Isso é verdade. Porque pela sabedoria, nós vamos o quê? Construir a casa. Provérbios 24, versículo 3. Mas com entendimento é que ela se fortalece. Vocês entendem que a sabedoria é apenas, ela é um pilar, ela é como se fosse aquele esteio da casa? E qual é uma das funções da sabedoria? É construir esse entendimento. E o entendimento vem pela palavra de Deus. Ela tem que ser incorporada na nossa vida. O Senhor derrama a sabedoria, a gente dentro de nós tem a palavra, porque pela renovação da nossa mente, como diz lá em Romanos 8, a palavra vai ser sempre regenerada dentro de nós. Então não adianta só dizer, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Mas quando ela entra dentro de você, o que tem dentro de você? O que está lá dentro de você, da sua mente? Ela é renovada pela palavra de Deus? Ou você se renova pelo Netflix que você assiste? Pelas conversas que você tem com as suas amigas? Pelas, muitas vezes, as discussões que você tem com seu marido? Ou você é aquela semeadora da palavra? Pense que a palavra de Deus são como sementes. A palavra do semeador mostra isso. Nós temos muitos versículos que podemos aplicar para a nossa própria vida. E lançar sobre a vida das pessoas que estão nos relacionamentos conosco. Mas não. Muitas vezes a gente lê a Bíblia por obrigação. A gente tem aquelas devocionais intermináveis que a gente olha de manhã cedo e diz, eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho outras coisas para fazer, eu estou muito atarefada, não tenho tempo. As mulheres me dizem muito que não tem tempo. No reino, você tem que gerar tempo. Para você viver o pé dentro do reino, você tem que gerar tempo dentro dele. Então, você precisa separar tempo para estar com Jesus, todos os dias. Como você vai ser renovada se você não vai na fonte? A mulher samaritana, ela foi renovada porque ela foi na fonte. E ela ia todos os dias, ao meio-dia. Até que um dia o Senhor Jesus a encontrou. E ali mudou a vida dela completamente. Não pare de ir na fonte. Dani, mas eu vou todos os dias, mas eu volto vazia, eu volto sem nada, eu volto sem palavras, eu volto sem direção do Espírito, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. E eu creio que a samaritana também, ela já estava cansada de tanto sofrer. Mas ela não deixou ir naquele poço todos os dias buscar água. Até que o Senhor a encontrou e ofereceu o quê? Água viva. E ela nunca mais teve sede. Sempre tem, mulheres, um tempo de romper. Sempre tem um tempo em que o Senhor vai entrar na sua vida e Ele vai mudar de vez a sua ótica e as suas perspectivas. Pode ser amanhã, pode ter sido hoje, pode ter sido há 10 anos. Eu sei que todas aqui já tiveram um tempo de encontrar Salvador, porque senão vocês não estariam aqui. Então, lembre-se disso, que a sabedoria precisa ser pedida ao Senhor. É uma atitude sua. O Senhor quer dar. O Senhor quer ofertar a muitas mulheres. E ele me dizia, filho, eu quero ofertar na vida de muitas mulheres a sabedoria, mas elas pegam com a própria mão e elas destroem. Então, o que você tem feito com a sabedoria que ele tem te dado? Tem gerado um entendimento, um conhecimento? E aí todos os seus cômodos exalarão o bom perfume.
Você entende que você primeiro precisa ter a atitude de pedir, depois você vai ter a atitude de entender isso, o entendimento. Eu pedia muito ao Senhor, disse ao Senhor, Senhor, me dá um renovo. Estou passando por tantas tribulações na minha casa, me dá um renovo. Eu preciso de um renovo. E a gente pede muito renovo para o pai. Ele dizia, filha, você não precisa mais de renovo. Você precisa agora de entendimento, Daniela. Porque o entendimento vai te gerar justamente o que você está me pedindo. Eu já te dei, filha. Eu já te dei. Eu tenho te dado. Seja grata. E eu disse, verdade, pai. Os cômodos da minha casa exalam teu bom perfume. Eu sinto o perfume de Jesus aqui na minha casa. Então, é sobre isso. A honra ela vai se estabelecer primeiro pela sabedoria que você pede. A honra, ela não vai ser um simples sentimento. Ah, quando eu estou bem, eu vou nas minhas amigas, ligo para todas elas, procuro como elas estão. E aí, certo dia, quando eu não estou bem, eu repudio essa honra, porque assim, eu não estou bem. Mulher que vive assim, em cima de sentimento, ela não vai conseguir construir um pilar. Não vai. Lembre-se, a honra, ela é construída. E aí, outra coisa que a honra vem nos proporcionar, ela precisa o quê? Ser adotada. Como assim, Dani? Adotada. Tem que ser algo que tenha começo, meio e fim. Você sempre adote ela, independentemente dos planos que você tem na sua cabeça a respeito de alguém. Muitas vezes você acha que aquela pessoa ela não te valoriza, que ela não é merecedora. Ou muitas vezes aquela pessoa, ela até te repudia também, ela te rejeita um pouco. Mas quem é você? Qual a sua real identidade nele? A honra vai mostrar muito sobre essa identidade. Tem mulheres que são construídas nisso. É sobre você, sobre o seu ser, e não sobre aquilo que você faz. O Senhor está chamando a gente para ser. Essa foi a grande diferença entre Marta e Maria, né? Uma era o fazer dela era o respaldo que ela tinha, era o resultado daquilo que ela fazia que dava o respaldo para ela. Então, tem mulheres que vão fazer a honra porque elas querem um reconhecimento, elas querem um respaldo, elas querem um resultado daquele relacionamento. Mas quando você já é nele e sabe quem você é, o princípio vai estar arraigado dentro de você. Não tem como desconstruir. Aquilo já está fincado dentro do seu coração. Um dia eu escutei uns testemunhos de uma pastora que ela dizia assim, eu construí um prédio enorme. O reino era aquele prédio. Na minha cabeça, o prédio estava lindo. Eu, sendo pastora, eu fui construindo aquele prédio. E quando eu olhei lá para baixo, Jesus gritava para mim, filha, deixa eu entrar no teu prédio. Você construiu uma estrutura muito pesada. Não me cabe dentro dela. Não me cabe dentro dela. Imaginem, mulheres, você olhar toda uma estrutura que cresceu, que multiplicou, que ajudou a prosperar, mas Jesus não está dentro dela. Você construiu em você mesma. Então, uma mulher que ela vive o princípio da honra, ela vai construir relacionamentos de uma maneira leve, simples. Assim como Jesus foi. Ela vai ter o caráter dele. E, além disso, ela vai administrar como uma boa mordoma aquilo que o Senhor derramou sobre a vida dela. Então, esse pilar da sabedoria é algo tão especial, tão específico. A gente sabe que a sabedoria é essa junção do entendimento com a riqueza, porque Salomão foi muito rico. Ele foi muito sábio, ele tinha muito conhecimento também. Mas a gente só quer a riqueza. A gente quer o resultado final. Então, o Senhor diz que em tudo prosperará. Salmo 1. Salmo 1 nos mostra exatamente isso. Há um caminho para percorrer, é um percurso. Então, quando aquela árvore, né? E será como uma árvore, e serás como uma árvore frondosa, junto a ribeiros de água, onde teus frutos se dá na estação certa, e suas folhas nunca murcham.
Tem tantas coisas para passar e tudo que fizeres prosperará. É o final. Você busca no Espírito, você pede a sabedoria ao Senhor, você é trabalhada, moldada por Ele, você dá frutos, você multiplica. Seu ministério não vai nunca, vai sempre ser renovado nele, porque as folhas não murcham. Aí sim, tudo que você fizer prosperará. É um caminho. As mulheres querem pegar atalho. Elas querem a prosperidade, mas elas não querem fazer por onde. O Senhor está ensinando os passos, você tem que passar pela honra. Mulheres que desonram umas às outras, mulheres que não têm isso no coração, não vão chegar longe. E aí vem o segundo pilar, que é o prazer. Esse pilar é tão importante, porque a honra tem que ser gerada como um prazer no nosso coração. Dani, onde é que tem isso? Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz sobre isso. E tem o prazer de honrar uns aos outros. Prazer, Dani. Mas o mundo não me ensinou que era prazer. O mundo me ensinou que era uma obrigação, que eu preciso de um relacionamento porque eu tenho algo em troca, eu tenho um interesse por trás disso. Aí é quando você vai aplicar a seguinte medida. Filipenses 2, 3. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Se você chegar ao entendimento desse versículo no profundo, você vai ver que o Senhor está desarraigando de você a competição e a vaidade. Para que você, o quê? Com humildade, torne as pessoas superiores a você. Torne as pessoas superiores a mim. Mas o mundo não me ensina isso. O mundo ensina que eu tenho que ser superior às pessoas. Gente, eu já vivi alguns processos em que essa rivalidade, essa competição de quem é melhor, de quem faz melhor mesa, de quem junta melhor as coisas, de quem dá aula melhor, de quem palestra melhor, isso gerou uma cobiça no meu coração, que eu tive que ser jogada 9 meses no chão para desconstruir. Isso é muito perigoso. Quando você torna as pessoas superiores a si, você pratica a humildade. E você diz, vá lá, você é capaz, você consegue, eu vou orar por você. Você vai conseguir, porque eu consegui, você também vai conseguir. O mundo não nos fala isso. O mundo vai dizer, para que tu vai se enfiar nisso? Tu tá vendo que isso não vai dar certo? É isso que o mundo nos fala. E o Senhor está chamando a gente para fazer o caminho contrário. Quando o Senhor começou a desconstruir a cobiça no meu coração, ele disse assim, todas as sextas-feiras tu vai pegar o telefone e tu vai orar pelas mulheres que eu te indicar. As tuas sextas-feiras à noite, tu vai dedicar a elas. Tu vai orar por elas. Tu vai tornar aquele momento em que elas estão passando importante para você. Você vai chorar com elas. Você vai acariciá-las. Você vai cuidar dessas mulheres, Daniel. E você vai tornar elas superiores a ti. É muito forte isso, mulheres. Tem que ter muito prazer no coração. Tem que ter prazer em fazer aquilo que o Senhor nos pede. E a honra foi sendo construída. Eu e o Senhor. Não aquelas mulheres comigo. Eu não estava buscando isso. O Senhor, ao tempo dele, que honrará Isaías. Ele pode até te dar honra dupla, mas não busque isso, não. Busque realmente ser humilde. Ao tempo certo, ele te honrará. Ao tempo dele. E aí, essa honra justamente vem a tirar de vez a questão do merecimento. Tira a questão do merecimento. Ah, porque eu mereço ser honrada. Tem mulheres que só entram em um lugar se tiver com tudo que ela acha e planejou, né? Mulheres têm que ter tapete vermelho, tem que ter aquele camarim, né? Do jeito que ela quer, e do jeito que ela projetou, e é muita coisa, e eu amo as mulheres simples. Eu amo as simples.
Eu amo aquelas que pegam uma flor lá no jardim delas e colocam em cima da mesa. Eu amo, passei a amar a simplicidade. Porque há uma revolução do simples acontecendo. E a gente muitas vezes não está prestando atenção, porque a gente está focado em nós mesmos. E o Senhor está dizendo assim, filha, olha para mim, porque eu sou manso e humilde. Foi duas características que Jesus trouxe. Eu sou manso e sou humilde. Então, tudo que vem de Jesus é leve, é simples. Ele gera isso no nosso coração. E aí, a terceira face da honra é que ela sempre vai preceder, ela vai dar essa. A honra, desculpa, a humildade vai preceder essa honra que a gente está falando. Uma mulher humilde, ela vai carregar a honra facinho no coração. Vai ser uma semente rápida, mas o orgulho não. O orgulho não nos afasta dessa honra. Honre quem te ajudou. Não esqueça as pessoas que te ajudaram no seu caminho, principalmente nos processos difíceis que você passar. Sempre olhe para aquela pessoa, ore por ela, lance sobre o Senhor a vida dela. É uma forma de honrar. E sempre lembre, a desonra fecha portas. A honra abre portas. A honra acelera o nosso processo. Isso é fato. Nós vamos passar pelo processo? Vamos. Porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Eu sempre digo que sempre há um aperfeiçoamento do fruto do Espírito. São 9. Então, os processos servem para isso, para desarraigar a questão do pecado dentro de nós, para cada vez mais encurtir o fruto do Espírito. E o processo que a gente vive serve para isso. Ninguém gosta de passar pelo processo, porque o processo realmente é um deserto. Mas se você olhar para o Senhor, Ele no deserto vai te oferecer água. Ele vai dizer assim, filha, eu vim aqui te encontrar nesse deserto. Eu não vou poder tirar ele da tua vida, porque Jesus teve que passar 40 dias no deserto. Eu não vou poder tirar o deserto da tua vida. Mas a diferença que eu vou fazer, eu vou te dar um copo d'água para você caminhar uma milha a mais. Pode ser assim? Aí você vai dizer, não, Jesus, o Senhor tem que me tirar desse processo. Eu já não aguento mais, eu estou me debatendo nele, eu estou me debatendo, eu preciso sair desse lugar, eu preciso sair. E o Senhor, filha, mas eu ainda não experimentei em você aquilo que eu tenho para você. Tenha paciência. Aí o fruto da paciência é justamente aquele que o Senhor quer trabalhar. Somos impacientes no processo. Somos rebeldes. Perdemos o domínio próprio. Perdemos a alegria. Por isso que gerar no Senhor a alegria é alegria em abundância, independentemente das circunstâncias. O Senhor quer gerar isso em nós no processo. E a honra passa por esse caminho. O bom samaritano, né, ele vinha passando ali. Quantas pessoas já não tinham passado para ajudar aquele homem? Mas o bom samaritano, quando passou, ele parou. Ele recolheu aquele homem, curou, ajudou a cuidar dele, colocou ele numa hospedaria, pagou. Será que estamos com o coração da mesma maneira? Eu disse, Senhor, eu não posso passar um processo de 1 ano e meio com a minha sogra e sair da mesma maneira. Eu comecei esse processo sem sentir um pingo de amor, fazendo por obrigação. Mas hoje, quando eu deixei ela naquele hospital, eu senti um amor, uma dor tremenda de deixar ela. O processo não foi o mesmo. Foi diferente. Você precisa aprender com os processos. Você precisa entender por que você está lançada nele. Muitas vezes a gente só fica no nosso cognitivo, na nossa mente, pensando assim, tá sendo injusto comigo. Está sendo injusto. Por que eu tenho que passar por isso? A gente sempre pergunta, por que eu preciso passar por isso? E o Senhor está dizendo, não, filha, a frase não é essa, a frase é para quê? Qual vai ser o resultado disso? Eu sei que algumas mulheres aqui estão recebendo, que o Senhor está falando tremendamente. Então,
A honra vai fazer o quê? Ela vai te acelerar nesse processo. Vai sentir dor? Vai, mas eu decidi honrar. Vai sentir um deserto tremendo, mas eu decidi honrar. Ainda é difícil? É. E agora eu quero puxar essa mulher maravilhosa, que é a Abigail. Abigail tinha um marido difícil. O nome dele já falava sobre isso. Nabal, um homem mau. Mas você não vê Abigail reclamando do marido. Por ele ser insensato, por ele ser mau. E eu tenho certeza, a palavra não fala, mas aquela mulher já deveria ser muito, 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 muito rejeitada por ele. Quantas palavras ela não teve que ouvir? E aí eu queria puxar com vocês 1 Samuel 25, a partir do versículo 18, e ler um pouquinho sobre a palavra, sobre Abigail, e trazer esses atributos finais de Abigail para a gente fazer um fechamento da honra. Abigail apaziguou Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre um jumento. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, eu vou logo atrás de vocês. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela os encontrou. E Davi disse: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os sexos masculinos que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se seu rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Quero citar de novo. Desceu depressa do jumento, prostou-se seu rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. E lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que culpa recaia sobre mim? Permita que esta sua serva fale e escute as palavras dela. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele significa o seu nome. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus que impediu, Davi disse, de derramar sangue e fazer justiça com as próprias mãos. Vou parar um pouquinho por aí. Eu sempre olho para Abigail como essa mulher que carregava a honra de uma maneira muito profunda. E a honra, ela não vinha pelo esse merecimento que ela fazia, mas vinha porque estava arraigada dentro de si. E Abigail trouxe uns atributos para que ela pudesse justamente efetuar essa honra. A gente tem que cumprir alguns atributos. E ela conseguiu cumprir isso com eles. E eu gosto muito dessas características de Abigail, porque sempre que eu me pego assim, vou fazer alguma desonra, e eu, eita, tá faltando um atributo aqui. Aí a gente para, pensa, bota 10 segundos na cabeça e não fala aquilo que a gente queria falar. Então, Abigail, ela não dependeu do espírito do seu marido para ter que fazer o que ela fez. Ela não ficou arrumando desculpas justificativas, porque ela tinha muita, ela realmente tinha bastante. O marido dela era mau. Muitas justificativas, muitas desculpas, e as mulheres são cheias. Gente, quando eu vou aconselhar uma mulher que eu já sinto, ela começa com muita justificativa, o marido é assim, sabe, porque ele é assim, ele é isso, ele é aquilo. Sim, você, eu quero saber você. Que diz respeito a você agora? Vamos conversar sobre você? Ah, sobre mim? Não, a culpa é dele. Aí começa. E ela não sai daquele ciclo. A mulher não consegue sair daquele ciclo vicioso. Não consegue. Só o Senhor Jesus para tirar as escamas dos olhos e ela poder ver aquilo que ela realmente está construindo dentro dela. Então, Abigail foi essa mulher que ela, mesmo com um marido mau, grosseiro, ela decidiu
ser o contrário. Ser gentil, bondosa. E ela foi uma mulher acessível. Muitas mulheres são inacessíveis. Elas andam em cima de saltos, pilares. E eu fico assim, até com medo, às vezes, de falar com algumas mulheres, porque realmente elas andam em cima como se elas fossem inacessíveis, realmente. Mulheres que carregam a honra são mulheres acessíveis. Isso eu admiro muito na Trina. Aprendi a admirar muito isso nela. Quero deixar aqui registrado isso. A Trina sempre foi uma mulher acessível para mim. Sempre. Sempre que eu tentei falar com ela, ela sempre respondeu com muita prudência, muita diligência. Ela sempre me aconselhou da maneira correta. Mulheres acessíveis. Apesar do lugar onde elas estão, elas são acessíveis. Encontrei uma mulher também muito acessível, com um coração muito dócil, muito meigo. Ana Paula Valadão. Foi uma mulher que marcou quando eu encontrei com ela. Ela também é essa mulher acessível. Eu consegui conversar com ela. Isso é lindo. Isso vem do atributo de ser realmente humilde. Então, a Abigail foi essa mulher. Quando o servo foi procurar ela, ela estava acessível. Ela já foi ali, vem cá, vamos lá, meu servo, vem cá, vamos conversar, vamos tentar fazer o contrário desse caminho aí que Nabal construiu, vamos ver o que a gente pode fazer. São mulheres que têm equilíbrio e maturidade emocional. Mulheres acessíveis são mulheres que têm equilíbrio e maturidade emocional. Mulheres que estão desconstruídas emocionalmente, normalmente elas vão repelir outras mulheres. A gente está falando de relacionamentos. Então, preste muito bem atenção. Como você está lidando com o relacionamento com outras mulheres? Você é aquela mulher acessível? Você é aquela mulher que está pronta a ouvir uma mulher? Está pronta a orar por ela? Pagar um preço em oração? Ofertar a sua mesa? Abrir a sua mesa para a mulher sentar? Ou você é aquela que sempre repele? Ah, essa mulher aqui não, ela realmente é muito desgostosa, é aquela mulher que dá trabalho. Tem mulher que dá trabalho, eu sei que dá. Mas se o Senhor Jesus pediu para você estar com ela um tempo, caminhar com ela, é porque o Senhor tem algo a experimentar na sua vida, na vida dela, o ralar. O ralar. E Abigail foi essa mulher, acessível aos servos. Tanto é que diz a palavra que ela foi preparar junto com os servos. E aí vem a segunda característica de Abigail. Ela era uma mulher organizada, preparada. Quem é uma mulher que na sua casa, em véspera de desespero de todo mundo morrer, estaria com a sua casa com 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de uva passas e 200 pastas de figo. Quem, em sã consciência, estaria tão organizada à medida que Abigail estava? Ela realmente era uma mulher preparadíssima. Por quê? Porque ela tinha o quê? Acessibilidade aos seus servos. Ela era igual a eles, apesar de ter uma circunstância diferente de ser realmente a patroa. Isso é lindo. Quantas mulheres colocam as suas servas para comer em um lugar bem longe delas? Olha, você só fica da cozinha para lá, você sobe só no elevador de serviço, você tem que usar determinada roupa para estar na minha casa. E hoje, a minha secretária que trabalha aqui em casa, eu fiz o prato dela ao meu lado. E a gente comeu ali juntas. Depois nós socorremos minha sogra junto comigo, ela socorreu junto comigo. Ela que me ajudou a carregar minha sogra, porque eu não aguento carregá-la. Vocês veem a estrutura do que Deus tem chamado a gente para viver. Tratar o outro como superior a si. Apesar de ser servo. Então, a Abigail fez isso. Ela estava pronta, organizada.
porque ela era acessível às pessoas. Ela não estava fazendo tudo sozinha. E aí, a próxima atributo que a Abigail nos trouxe é a longanimidade. É uma palavra difícil que muitas pessoas não entendem. É a virtude de suportar com firmeza uma contrariedade em benefício de outra pessoa. Firmeza. Aconteceu uma situação difícil agora. O panorama mudou. A tempestade veio, mudou minha casa de cabeça para baixo. Quem sou eu? Eu sou sugada por isso? Ou eu sou aquela mulher que se mantém firme em benefício da minha casa, em benefício de servir a minha família? Ou eu sou aquela mulher tempestuosa que vai como um vento, destruindo tudo também? Porque tem mulheres que são um furacão. Eu conheço mulheres que, quando elas se aproximam de mim, pronto, lá vem a tempestade. Então, essas mulheres não carregam o atributo do fruto do Espírito, da longanimidade. A gente precisa entender que passaremos pelo dia mal. Mas o Senhor está chamando para a gente fazer diferença no dia mal. Ele está nos chamando para isso. Filha, faz a diferença no dia mal. Faz a diferença no dia mal de alguém. Assim, dentro da sua própria casa. Então, o Senhor está nos chamando para viver isso. E Abigail teria todos os motivos para descontar toda aquela situação em cima de Nabal. Ela teria todos os motivos, justificativas mil. Mas ela preferiu fazer o caminho contrário. Eu vou ajeitar essa situação. Eu vou, com equilíbrio, consertar as coisas para o devido lugar. Vou fazer o que deve ser feito. Tem mulheres que não conseguem chegar nesse patamar e fazer o que tem que ser feito. Elas sempre estão olhando o que o outro não fez. Saia desse lugar de vítima. Faça o que precisa ser feito. Abigail foi essa mulher. Abigail, ela tirou da vida dela a vitimização. Ela tirou. Ela disse, eu preciso fazer isso, eu vou me concentrar com equilíbrio para fazer, e precisa ser feito. E vai ser feito por mim. Vou puxar a responsabilidade. Isso é longanimidade. Tem mulheres que não conseguem. Tem mulheres que não conseguem. Elas se colocam logo no lugar de vítima, ficam ali, ainda querem outra mulher para alisar a ferida dela. Tá? Porque eu conheço muitas mulheres assim também. Ah, você não está disposta a alisar minha ferida, ficar do meu lado? Então você não está pronto para andar comigo. Pô, gente, vamos sair desse lugar. O Senhor Jesus não quer a gente permeando esse lugar. Ele quer que a gente seja forte e corajosa. E, ao mesmo tempo, mansa e humilde. É isso que o Senhor Jesus quer. Ele vai ter tempo que a gente vai ter, ó. Seja forte e corajosa, filha. Já te dei as instruções. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Filha, age com mais mansidão, domínio próprio. Depende das situações. Avaliar as situações do ponto de vista do que está acontecendo. Poucas mulheres têm maturidade espiritual para isso. A gente se deixa levar pelo vento. Não deixe sua cabeça ser levada pelo vento. Coloque sua cabeça num prumo. O prumo de Amós 7, eu amo Amós 7, porque ele traz um prumo ali do Senhor. Era um muro que estava sendo construído e precisava de um prumo. O prumo é aquilo que fica ali para você construir um muro. Ele precisa estar muito bem ajustado para o muro não ficar torto. Então, se você tiver com sua cabeça somente nos pensamentos que você tem ao seu respeito, você vai cair. Mas se você colocar os seus pensamentos no que o Senhor projeta sobre você, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de bênção e não de maldição. Aí você mudou a perspectiva. Você rompeu e mudou a perspectiva. Você vai dizer, eu sei os pensamentos que o meu Senhor tem ao meu respeito. São pensamentos de bênção e não de maldição. Eu estou numa circunstância difícil, mas eu tenho que lançar sobre o Senhor esses pensamentos. E tenho que pensar aquilo que ele pensa. Eu tenho que projetar aquilo que ele pensa sobre mim. E ponto. E vai, caminha nisso. Sai desse lugar de vítima. Hoje eu quero fazer uma oração especial para os mulheres saírem do lugar de vítima. O Senhor está me chamando para isso. Saia desse lugar. E por fim, para terminar, Abigail foi uma mulher que trouxe um serviço excelente.
ela serviu, ela teve disponibilidade em servir Davi. Imagina aquela quantidade de homem. Você servir aqueles homens tudo imundo, cheirando mal. Chega, eles estão famintos, estão tudo irado, com sangue nos olhos para matar. Chega uma mulher com um monte de comida, desce dali daquele lugar. Olha a perspectiva, ó, vamos contextualizar. Desce daquele lugar, daquele jumento, e diz assim, olha, eu trouxe tudo isso para vocês. E Davi disse, o Senhor quem te mandou aqui, porque eu ia derramar sangue e fazer justiça com a minha própria mão. Pensa que a atitude daquela mulher, o serviço que ela fez, foi digno de louvor. A gente quer trazer muita louça bonita, quer trazer muita coisa linda para receber as mulheres. E muitas vezes a mulher só quer que você pare, sente com ela, ofereça um café, e entregue o seu ouvido para ela. Então, o que você tem feito com o serviço que o Senhor tem te pedido? É a disponibilidade realmente do seu coração? Ou é só a sua disponibilidade? Ai, Dani, eu não tenho disponibilidade. Nossa, isso me dá um nervos quando a mulher fala isso para mim. Eu não tenho disponibilidade. Não tenho como, não tenho disponibilidade. Tira isso da sua mente. Pratique o servir ao Senhor. Colossenses 3:23. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Faça como para o Senhor e não para homens. Pense no que é excelente e digno de louvor. Filipenses 4:8. Nossos versículos estão saltando na minha mente, assim, ó. Pense em tudo que é digno, em tudo que é puro, em tudo que é nobre, tudo que é excelente e digno de louvor. É Ele. A excelência do servir vem para Ele. Você não vai servir homens. O homem foi o retrospecto daquilo que Abigail foi fazer. Mas, na verdade, o Senhor Jesus estava mandando ele lá, vai lá, porque o Senhor não vai derramar sangue. E o próprio Davi disse isso, foi o Senhor Deus que mandou você aqui, porque eu ia derramar sangue e fazer justiça com a minha própria mão, eu ia pegar em condenação. Tem mulheres que veem outras mulheres pegando em condenação e elas dizem, vai lá, te vinga mesmo, faz isso. Pega com a tua mão e ainda faz assim. Gente, não seja instrumento de Satanás na vida de outras mulheres. Não contribua para isso. Tira essa mulher dessa perspectiva. Fulana, eu estou aqui, estou disposta a te servir, disponível para você. Vamos orar juntas? Vamos formar um propósito de oração juntas? Para o Senhor falar com você sobre a sua causa? Normalmente a gente quer apresentar para o outro a nossa perspectiva de resolver um problema. E o Senhor está dizendo, não, filho, não é a tua perspectiva, não. É a minha. Eu só vou te usar para ser canal. Tu és só canal da minha presença. Tu não é resolutora de problema de ninguém. Quem resolve todas as coisas sou eu. E é aí onde a gente entra na cilada do inimigo. A gente vai colocando a mão, ajudando, tá atrapalhando. Eu já fiz isso. Eu pensava que estava ajudando. Estava ali, ó. Estou ajudando, estou favorecendo. E o Senhor disse, não, filha, eu não quero que você ajude. A sua ajuda agora vai atrapalhar. Eu quero que apenas você ore. Ore e se coloque na brecha por ela. Só isso. Não precisa entregar mais nada. O resto eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, muitas vezes, a gente passa no lugar do Senhor. Ajudando, a gente está atrapalhando. Então, olhe muito bem o seu serviço. O que você tem... Qual é o serviço que você tem feito para o Senhor? Abigail gerou a disponibilidade do coração dela em servir. Você tem gerado essa disponibilidade no seu coração para o Senhor? O servir a Ele é aquilo que Ele te pede ou é aquilo que você acha que tem que fazer? Nossa, está sendo forte hoje. Está com uma goteira aqui na minha cabeça. Até o servir ao Senhor, a gente tem que fazer com muita prudência e muita diligência. A gente tem que olhar em tudo o Senhor. Vai ter tempo de avançar e tempo de retroceder, Eclesiastes. Vai ter tempo de avançar. E eu tive um tempo de avançar na experiência do lar. Passei 5 anos avançando. Chegou um tempo que o Senhor, agora é tempo de retroceder. Tempo de retroceder? Não, tempo de retroceder. Não. Vamos avançar, Senhor, vamos avançar. Não, filha, eu preciso estar com você.
a cobiça cresceu no seu coração e eu preciso arrancar ela de dentro de você, então você vai retroceder para que você cresça em mim. Você diminui e eu cresça. 9 meses foi o meu processo. Uma gestação. Eu aprendi a gerar, a servir ao Senhor. Eu servia, e eu estava ficando num patamar maior do que o Senhor Jesus na obra que é dele. Uau! Cuidado, mulheres. Muitas vezes a gente não vai conseguir de primeira perceber. Peraí, rapidinho, tá, gente? Rápido, meu amor, tô terminando. Não. Rapidinho, filha, rapidinho. Vou terminar já, tá? Lulu, não, rapidinho, tá? Lulu, por favor, minha mãe. Tá bom. Pega aqui, então, uma folha, rapidinho. Pega lá, que eu tô terminando. Ali, ó. Então, mulheres, terminando, só tem essa. Terminando a nossa live hoje. Ai, deixa eu respirar, porque o senhor estava falando muito forte antes da minha filha entrar. Eu estava assim, ó, só liberando. Mas, glória a Deus, ela chegou, está aqui minha bênção. Tem não, filha, não tem papel não. Acabou. Tá bom? Peraí, tá, menina? Deixa eu só pegar um papel aqui para ela. Achou? Não tem, tá vendo? Então, meninas, finalizando o poder da honra, né? A honra, a gente vai pegar isso tudo que nós vivemos aqui, que nós falamos aqui, e aí nós vamos ter que pontuar na nossa vida. O que a gente tem implantado dentro de nós? O que a gente tem caminhado nisso? Até onde a honra pode me levar? Até onde eu posso caminhar em cima disso? E muitas perspectivas, durante muito tempo, vieram ao meu coração, perspectivas erradas a respeito da honra. Mas olhando para a vida de Abigail, a honra, ela, à medida que você se dedica a ela, você vai recebendo. À medida que você se dedica à honra, você vai recebendo dela. Você vai colhendo esse fruto. Você semeia tudo que semeares, você colherá. Então, à medida que você se dedica a ela, novamente, você vai recebendo. Tá? E eu quero deixar muito essa palavra no coração de vocês. Eu quero que também vocês possam... Eu quero que vocês abram também o microfone para compartilhar. Mas antes disso, eu queria orar. Estou sentindo aqui no coração muito forte de orar. Orar por esse lugar que muitas mulheres se colocaram em sabotagem, sabotaram, vítimas dos seus sentimentos. E o Senhor está chamando muitas mulheres a sair desse lugar hoje, a entrar num lugar muito diferente, num lugar de atitude, e romper nessa atitude. Ele fala em romper no reino, vai romper, vai nascer, vai romper, vai vir um renovo. E a gente não sabe como fazer. E essa explanação hoje, simples, que o Espírito Santo nos trouxe, é para você pegar essa chave que você recebeu e você realmente romper. Dani, mas o caminho é difícil, o caminho realmente é muito espinhoso. Exige de nós sempre um sacrifício a mais. O Senhor vai querer um sacrifício excelente em nós. Digno realmente dele. E cada passo ele vai te instruir, ele vai te capacitar. Às vezes você está começando hoje. Tudo que você ouviu aqui. Eu estou começando hoje a viver o princípio da honra. Por onde eu começo? Pelo início, pela atitude. Senhor, eu quero viver a honra. Derrama sabedoria sobre mim. Me tira desse lugar de vítima. Vítima do meu relacionamento. Sou sempre a vítima. Me tira desse lugar. Que eu seja aquela mulher que crie relacionamentos. Seja aquela mulher que esteja pronta, como a Abigail, disposta. Servir, orar pelas pessoas. Servir a sua casa, seu marido. Servir, né, a sua sogra, se for necessário. Servir a sua família. Servir as suas amizades. O Senhor está chamando a gente para entrar nesse lugar tão específico, especial. E tem mulheres que vão entrar pela primeira vez hoje. E louvado seja Deus por isso.
Passe pelo caminho que o Senhor pede. Se for do bom samaritano ali, ó, que vai te resgatar, ele vai passar e te resgatar. Porque Jesus é o bom samaritano. Ele vai te pegar e vai cuidar de você. Mas ele não vai deixar. Ele não vai te tirar do processo muitas vezes. Ele vai deixar você passar para que você compreenda as coisas nele, a ótica dele, a perspectiva dele. Senhor, a gente pede, Senhor, me dá o teu olhar, o teu maravilhoso olhar. A gente canta isso, o teu maravilhoso olhar. Mas quando a gente pede isso para Jesus, que a gente pede para ele colocar o olhar dele em nós, a gente, nossa, não dá. É muito difícil, Jesus. Peça o Senhor para que ele te aperfeiçoe nesse olhar. E vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque mulheres estão aqui rendidas ao teu santo nome. Somente tu, Jesus, é capaz de trazer a nossa vida, Senhor. De trazer a nossa memória, de trazer à existência as coisas que não existem. Senhor, que nós possamos ter fé, esperança e amor. Que possamos aprender a caminhar sobre isso. Que possamos hoje, tudo que ouvimos aqui, tudo que escutamos, tudo que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações, que seja como uma semente. E que essa semente caia em terra boa, e essa terra é tua, Jesus. Nós só somos apenas semeadoras. Tu é a terra. E nós te pedimos que essa terra hoje seja excelente. Que cada semente que foi lançada aqui, de cada um desses atributos, do que a honra precede, de tudo que a gente ouviu, que cada uma possa pegar cada frase e colocar no seu coração, para que possamos servir a Ti com excelência, pelo aquilo que és, Jesus, pelo que Tu és, que possamos ser mulheres aprimoradas no processo, amadurecidas, como um fruto doce e maduro na colheita. O Senhor quer mulheres com fruto doce e maduro, não quer mulheres com amadurecidas e ficando penosas, desgastando. Sabe aquela, o Senhor tem me mostrado agora aquela manga no pé. Uma manga no pé, aquela manga bem bonita, muito vistosa, mas quando a gente abre, que a gente corta, ela tá aguada, sem gosto. Porque foi uma mulher que não soube ser experimentada no processo, continua amarga. Ô Pai, nos poupa disso, Senhor. Nos poupa nesse momento, Pai, que possamos gerar frutos doces na Tua presença, Jesus. Aquele jardim que o Senhor caminha e pega aquela mulher e olha para ela e diz, filha, você é uma graciada, como ele falou para Maria. És uma graciada, porque você sabe viver e projetar as coisas em mim, não em você mesma. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que hoje o Senhor tire a nossa ótica do fazer, do apenas fazer, para nós sermos em Ti, Jesus. E para ser em Ti, a gente precisa sair do lugar de vítimas, Pai. Nos tira desse lugar de vítima. Tira o nosso coração disso. Que nós possamos caminhar em direção ao alvo. E o teu alvo é que sejamos fortes e corajosas. Ao mesmo tempo, mansas e pacíficas. Assim o Senhor nos pede nessa noite. Geramos isso no Senhor Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Vem como uma pomba sobre nós. Que teu Espírito Santo passe em nosso interior e tire tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nós lançamos sobre ti todas essas dores, todas as feridas que estão em nosso interior. Nós te pedimos isso, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, mulheres? Glória a Deus. Quero deixar um tempinho aqui, quem quiser compartilhar uma palavra que sentiu. Amém. Dani, eu quero falar sobre honra, eu vivi um processo assim e tal, eu quero deixar, assim, 5 minutinhos para cada mulher, porque eu sei que a gente tem várias, eu quero que todo mundo fale. Mas eu quero que você compartilhe sobre isso também. Como essa honra veio na sua vida, qual foi o processo que você passou e você aprendeu. Renata, você que quer falar um pouco, Renata? Assim, eu tenho célula, trabalho com célula, e não sou mãe, né, ainda, mas sou mãe espiritual. E aí eu montei a mesa, né, com tema de mãe, e elas ficaram encantadas. Então, o que eu disse para elas, esse tempo eu fiz para honrar vocês, né,
Porque assim, não é na minha casa, a cela é na casa de outras mulheres, mas aí eu falei, como honra, como honrá-las, eu fiz na minha casa, montei a mesa para elas, e foi um tempo maravilhoso. Igual você disse, Dani, às vezes nós precisamos não só montar para as pessoas que nos convêm, mas sim, às vezes, as pessoas que a gente jamais pensou de estar na nossa mesa, né? Eu fui numa outra cidade ministrar a experiência do lar e uma mulher estava com problema com a sogra e eu não sabia. E o senhor disse para mim, para ela poder honrar a sua sogra através da mesa. Então, quando isso foi ministrado, ela ficou muito impactada. E quando eu mandei a foto para ela sobre a mesa do tema mãe, então, às vezes a gente precisa estar sensível aos pequenos detalhes, né? Ainda mais nesse período. A gente não tem que pensar assim, eu não sou mãe, então deixa isso para lá. Não, mas uma vizinha, né? Às vezes os filhos não visitam, a sua sogra, mesmo que às vezes a gente tem tanta dificuldade, igual eu falo assim, Senhor, é tão difícil eu ser Ruth, e sendo que eu queria uma Noemi na minha vida, né? Mas às vezes o Senhor nos levanta para a gente fazer a diferença, não só na nossa casa, mas também fora. Mas para isso a gente precisa estar com o espiritual aguçado, a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo, para a gente deixar ele conduzir aquilo que ele quer fazer e não aquilo que a gente quer fazer. Amém? Amém. Mais alguém? Marise? Pode falar. Eu quero falar sobre honra. Eu estou, assim, sendo muito honrada de ter a minha líder aqui, né? Como vocês já sabem, né? Somos brasileiras, mas moramos aqui nos Estados Unidos. E domingo agora, né? Ontem, foi a formatura da primeira turma que eu ministrei aqui, né, no estado de Maryland. E a minha líder, a aliançada, Alessandra, né, nos honrou de vir de Boston até aqui, né, para poder participar e abençoar todas as meninas. Então, assim, né, eu quero te agradecer muito pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua amizade, pelas suas orações, porque eu sei que você me acompanhou esses quase 3 meses, orando por mim, me instruindo, e eu sou, assim, eternamente agradecido pela sua vida, pela sua casa, pela sua filha. A Alessandra trouxe a filha dela, depois eu vou compartilhar com vocês, a filhinha cantou durante a formatura. Então, Ale, eu te amo muito, te respeito muito, te admiro muito. Muito obrigada mesmo por tudo que você é, não pelo que você faz, porque mais vale, como a Dani acabou de falar, né, o que nós fazemos, né? Pode ser que a gente avalie que, meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa, mas tudo que você é em Cristo Jesus reflete tudo aquilo que eu tenho passado para as meninas, que o Senhor tem trago para a minha casa, abrir a minha casa e receber, e fazer com que elas possam cada vez mais multiplicar e transformar as suas casas em amor e paz. Muito obrigada, te amo, viu? Oh, que lindo! Amei! E completando a palavra da Marise, Alessandra, você tem dado frutos doces. Você tem sido uma multiplicadora. O Senhor nos chama a multiplicar no reino. Isso é sobre ele. É quando a gente consegue multiplicar a essência daquilo que ele nos deu. Viver o reino é isso, é você sempre se lançar como uma multiplicadora. Você não reter nada. Quando você tem um fruto para você, é porque você não está aperfeiçoada para viver o reino. E você tem vivido, Alessandra, o reino. Louvado seja Deus pela sua vida. A gente vê esse fruto doce hoje, né, Marise? Aí com as meninas, com mentoras preparadas, frutificando. Isso é lindo de ver. É maravilhoso ver o reino expandir, crescer, que o Senhor Jesus seja engrandecido e glorificado através da sua vida, Alessandra. Receba a nossa honra aqui nesse momento. Viu? Obrigada. Louvado seja Deus. Meninas, mais alguém quer falar sobre honra para a gente terminar? Mais alguém? Anne está aí?
Anne sempre gosta também. Eu estou aqui, estou quietinha, aprendendo com vocês. Quero honrar a tua vida, Anne, por esse exemplo de mulher que você tem sido, pela graça de Deus que tem transbordado na tua vida e tem derramado, chegado até nós, pela oportunidade que você tem nos dado de dar um pouquinho da nossa voz, da experiência que a gente tem tido com o Senhor, poder compartilhar e ministrar no grupo de transbordo, e tem sido muito gratificante, edificante para a minha vida e com certeza para a vida de todos nós. Então, quero honrar a tua vida pela tua coragem, pela tua hombridade, pela tua humildade, né, pela coragem de expor, de mostrar as feridas, as cicatrizes, a cura, os processos. Isso faz a gente crescer e aprender com a tua vida. Glória a Jesus. É sobre ele, né? Nós somos pó e vamos voltar para o pó. Amém. A gente aprende sobre ele, não retém nada e multiplica. Eu adoro multiplicar mulheres. Isso me faz muito feliz. É ver a essência de cada um, e isso começar a se multiplicar, e isso começar a gerar uma grande rede no reino. E todas vocês estão participando ali da Academia Jardim Secreto. Né? Para quem está chegando agora, eu tenho 3 projetos, temos Experiência do Lar, Academia Jardim Secreto e o Lamparinas Acesas na Europa, que está com 60 mulheres. Vamos começar a mentoria agora da Lamparinas Acesas. É um lugar de ambiente de cura e libertação espiritual muito profundo, são 11 aulas. Nós aperfeiçoamos a identidade, o propósito e o chamado. Então, as mulheres começam ali na Europa a viver um novo para elas conseguirem multiplicar. Já temos, né, mentoras na Europa multiplicando, pastoras multiplicando Lamparinas Acesas, algo que o Senhor me deu em Atos 28. E a Academia Jardim Secreto são as mulheres no Brasil, 180 mulheres no Brasil que estão desenvolvendo suas devocionais, fazendo os estudos. E eu fico muito feliz, porque é um ambiente de jardim, onde o Senhor Jesus nos encontra para passear conosco. O Senhor quer passear conosco. Ele quer mostrar as árvores que tem no jardim, tudo que ele fez. É um lugar, um ambiente de criação, entre nós e o Criador. É algo tão singular e tão específico conosco, na nossa singularidade, que o Senhor nos convida nesse jardim. O Jardim Secreto nasceu para isso, um lugar de devocionais e de estudos da palavra. E o Experiência do Lar, que é a minha paixão, né? A Dani do Experiência do Lar é a minha paixão. Eu gosto de multiplicar mentoras. Hoje já multipliquei mais de 100 mentores de Experiência do Lar. É algo lindo que o Senhor fez. Eu nem sei contar quantas mulheres já foram beneficiadas. Implantei a Experiência do Lar na Europa, ali com a Bruna, com a Iris. Implantei também ali em Londres, com a Isabela. Fui na França agora, implantei também com a Paula. A Paula começou a primeira turma esse final de semana. Eu estou muito feliz. Né? Ela e as meninas. Fui somente para passear, me agarraram lá com meu marido para poder mentorear elas. Então, assim, o Senhor tem feito muito. Glória a Deus por isso. E eu só estou de passagem nessa terra. Minha eternidade é com Ele. Movidos pela eternidade. Essa é a minha devocional. Nós somos movidos pela eternidade com o nosso Criador. Então, meninas, fico por aqui. Deixo meu beijo enorme para vocês. Quiserem fazer parte dos projetos, algumas já fazem, outras não, vieram somente conhecer, tá? Tem uma experiência do lar esse mês com as mentoras convidadas. Marise vai dar aula agora, né, Marise? Vai dar aula sobre dignidade e santidade. Vai ser lindo, essa turma tá muito linda, só mentoras. Eu vou estar só aqui nos bastidores, mexendo com o Google Meet, com tudo isso. Mas elas que vão dar aula, elas que vão se lançar, 14 mentoras, 14 capítulos. E vai ser algo muito inédito. Eu amo fazer isso. Eu sou aquela mulher inédita. Eu amo tudo que é inédito. E elas vão dar aula a partir do dia 14, né? Vamos ter 2 turmas. Uma com 14 mulheres e outra com 14. Total, 28 mentoras vão dar aula nessas turmas de experiência do lar que eu estou montando. Tá? Então, começa dia 14. Orem por mim, porque quinta-feira começa a Lamparinas Acesas, terceira turma na Europa, 20 mulheres alcançadas por Senhor Jesus. E eu estou, assim, muito feliz, muito radiante. E vamos ter a imersão também, Lamparinas Acesas em Londres, ali, em Swindon, na Inglaterra, em setembro. Vamos também fazer em Paris, na França. Então, o Senhor está me lançando para o meu projeto, algo lindo no Senhor. Orem por mim,
Me ombrei em oração, preciso realmente da oração de vocês para chegar ali com, né, com muita força na Europa, com muita ousadia, porque não é fácil, é um campo muito difícil, muito difícil. É você rodar uma engrenagem com a própria mão e a engrenagem não vai. No Brasil, você lança semente e a semente pega numa terra boa e vai embora. Lá não, a terra é difícil. Então, que vocês me ajudem em oração, sempre. Tá, Graziele? Amei conhecer você, amei você estar aqui hoje. Deus te abençoe. Quero também peço oração pelas meninas que estão no Rio Grande do Sul. A Josi está realmente ilhada, eu coloquei para vocês lá no grupo, né? Ela está realmente em São Leopoldo ilhada. Vamos orar por elas, vamos orar pela Thaís também. Eu não consegui contato com a Thaís, já faz 4 dias que eu mando mensagem, não consigo o contato dela em Santa Maria, estou muito preocupada, porque ela sempre me respondeu e ela não está respondendo, estou muito angustiada. Orem por essas mulheres, pela Josi. Dani, é a Thaís Borges, é? É a Thaís Borges, que dá aula do Experiência do Lar, que fala sobre mesa. Eu não estou conseguindo contato com ela, estou muito preocupada. Ela morava numa casa, né? A Josi não, morava num prédio, então está lá no 9º andar. Apesar de 4 dias não conseguir sair de casa, mas está conseguindo cozinhar no carvão, ali a lenha. Mas tem algumas localidades estão sem internet. Internet, Tô Aí, sabendo. talvez por isso ela não te respondeu. Mas deu 2 tracinhos que pegou a mensagem. Entendi. E ela não está respondendo. Então, assim, eu peço a vocês que orem por essas mulheres que estão nessa situação, orem por as pessoas que estão ali no Rio Grande do Sul, que precisam da nossa ajuda, tá bom, queridas? Então, tá, meninas, um beijo a vocês. Cheiro. Beijo, Alessandra, boa viagem de volta, Deus abençoe, espero encontrá-la em breve. Beijo. Obrigada. Cheiro. Bye. Bye.